Oi, gente, hoje eu quero contar pra vocês como que eu fechei trabalho com algumas marcas, como Adidas, Insider, Shopee, Growth e várias outras. Esse vídeo eu quero contar um pouquinho sobre a minha trajetória para fazer publicidade, para trabalhar com algumas marcas e como que eu fiz. E então, assim, tem pouquíssimo tempo que eu faço esse tipo de trabalho, então ainda estou aprendendo a negociar, a falar, a conversar com as marcas, a apresentar o meu trabalho, a fechar, enfim, aceitar as propostas. Então, ainda estou aprendendo. Ano passado foi o ano que, de fato, eu comecei a fazer esse trabalho de publicidade ganhando dinheiro. Mas eu já tô trabalhando com o Instagram há muito tempo, já fiz alguns outros trabalhos que eu não ganhava, assim, dinheiro, né? Eu ganhava o produto. E quero contar um pouquinho aqui pra vocês. Esse vídeo, então, vai servir pra tirar a sua curiosidade, caso você queira saber como funciona um pouco desse meio, ou pra você que tá começando, ter mais alguma informação sobre esse assunto. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu não achei quase nada. As pessoas abrem pouquíssimo sobre esse tema, elas não falam muito sobre como cobrar, como precificar. Então eu quero tentar passar o máximo de informações aqui nesse vídeo, sem também expor os contratos, porque como tem contrato, tem coisa que não pode falar. Você que não me conhece, eu sou Bianca Cardoso, esse canal aqui no YouTube ele é super recente, ainda tô entendendo o que eu quero trazer aqui pra vocês. Então eu tenho trazido assuntos que eu acho legal, que eu gosto, então se você tiver alguma dica, alguma sugestão de coisas que eu posso falar, deixa aqui nos comentários, que vai ser super interessante para eu gravar os próximos. Mas eu quero fazer desse canal aqui um canal de troca, né? De compartilhar as coisas da vida, coisas que eu vivo além da minha profissão, né? Então, do dia a dia, de empreendedorismo, enfim, de várias coisas que podem ser interessantes para você que tá aí do outro lado, principalmente pro público feminino. Como eu falei para vocês no início, eu já trabalhei com algumas marcas, como Insider, Shopee, Growth, Hábito Vida, várias marcas. Mas eu ainda estou trabalhando, outras foram ações específicas, né, num determinado momento ali pontual e já acabou. Mas como é que começou esse trabalho com as marcas? Eu iniciei um trabalho assim de divulgar algum produto lá atrás, antes da pandemia, quando eu ainda tinha assim entre 15 e 20 mil seguidores no meu Instagram. Ali eu divulgava alguns produtos da minha cidade, algumas lojas, né? Só como parceria de permuta. O que significa isso? A pessoa me dava o produto, porque eu tinha interesse naquele produto, e eu divulgava aquele produto para a marca, porque eu estava utilizando. Então eu fiz parceria com uma farmácia de manipulação, porque eu estava num projeto muito fitness, e aí eu divulguei ali os produtinhos que eu utilizava. Fiz parceria de divulgar a clínica de estética, que eu fazia massagem modeladora, drenagem, enfim. Então eu tinha algumas parcerias nesse sentido. Eu divulgava o produto e ganhava aquele produto ou aquele serviço. Aí, quando o meu Instagram começou a crescer muito, que eu comecei a vender mais o meu serviço no Instagram, eu tomei uma decisão que era o seguinte: eu não vou mais fazer parceria em troca de produto, só pela permuta. Eu, a partir de agora, quero começar a ganhar um pouquinho de dinheiro com isso, porque dá muito trabalho, né? Primeiro, eu conquistei uma audiência, então foi trabalhoso conquistar essa audiência. Segundo, agora meu perfil virou também uma vitrine, então eu posso ganhar dinheiro com isso também. Mas eu fiquei muito tempo, depois que eu passei dos 30 mil seguidores, hoje eu tô com quase 1 milhão de seguidores lá no meu Instagram, sem fazer parceria, sem ganhar, sem fazer publicidade. Porque eu tava 100% focada no meu trabalho, nos meus produtos. Até que eu comecei a receber alguns e-mails de algumas marcas que queriam saber quanto que eu cobrava para postar uns stories, postar reels, quanto que eu cobrava e se eu emitia nota fiscal. Ali eu falei assim, olha, existe uma possibilidade de trabalho com publicidade, mas eu não tô preparada para isso ainda, porque eu não sei quanto cobrar, eu não faço nota fiscal ainda para essas empresas, porque eu nunca fiz serviço assim, então eu não sabia como trabalhar com isso. E aí, eu já sabia a existência do Media Kit. Se você não sabe, o Media Kit, ele é tipo um portfólio que você mostra o trabalho que você já fez com algumas marcas, você fala quanto você vai cobrar, você mostra os seus resultados e o impacto do seu Instagram. Então, por exemplo, quantas visualizações você tem nos stories, como que performa o seu Reels, se a sua comunidade ela é engajada. Então você vai, aqui você coloca prints das métricas do Instagram, ou do YouTube, ou do TikTok, da rede social ali que você tem mais seguidores, ou daquelas que você é mais ativa, e você mostra para a marca que faz sentido trabalhar com ela, porque o seu perfil ele é muito engajado, e vai trazer retorno ali para a marca. Não que você pode comprovar isso, mas através dos seus números existe uma grande possibilidade daquilo dar certo.
O Media Kit, ele serve para isso. Eu já sabia da existência do Media Kit lá atrás, quando eu ainda fazia permuta. Mas eu ainda não tinha o meu Media Kit porque eu não estava focada nisso naquele momento. Então, quando eu recebi esse e-mail dessa marca, era uma marca de absorvente. Eu fui e acendeu, assim, uma lanterninha para eu começar a pensar em buscar as marcas. E foi onde eu comecei a procurar vídeos para entender como as pessoas cobravam, como elas negociavam, como que funcionava o trabalho, como que era contrato, emitir nota fiscal. Então, tudo isso eu comecei a pesquisar. E fiquei assim, pasma, porque eu não achei quase informação nenhuma sobre isso. Existe uma questão, né, que também é do contrato, mas as pessoas, assim, que tem contrato que você não pode expor o que a marca combinou com você, quanto que ela vai te pagar. Isso são detalhes do seu contrato. Tem coisas que você realmente não pode mostrar. Mas, assim, eu não achava informação nenhuma. Como que você negocia? Como que você procura uma marca? Achava nada, assim, muito profundo que desse pra eu entender como começar a trabalhar com isso. Mas o pouco que eu achei, eu já comecei a me organizar. Também eu usei muito o ChatGPT para pensar em organizar um Media Kit ou como eu ia cobrar o meu serviço e tudo mais. Mas aí, o que aconteceu? Então, eu fui, depois que essa marca me mandou, eu não fechei trabalho com eles, pra vocês terem ideia, na verdade, eu nem respondi o e-mail deles, porque eu fiquei até com vergonha, porque eu não tinha, assim, eu não tinha como responder, porque eu não sabia como fechar o trabalho com eles. Mas aquele formato de e-mail que eu recebi me serviu para entender como eu poderia organizar uma proposta. Basicamente, eles queriam saber quanto que eu cobrava para postar stories, é combo de stories normalmente que eles perguntam. Então, o combo de stories pode ter 1, 2, 3, 4, 5 stories, então depende muito do que a marca às vezes pede. Mas eu comecei a pensar num combo de stories de 3 stories, e eu conto normalmente como telas. Então, são 3 telas. Cada stories que eu faço é uma tela. Que pode ter uma duração de 5, pode ser uma foto, pode ser um vídeo. Então, depende muito ali. Reels, e aí a duração do Reels, ela pode variar entre 15 segundos e 45 segundos, que é normalmente o que prende ali também o público. Então, você precifica, às vezes, em cima daquilo. E aí, eu peguei esse molde e já joguei no ChatGPT e pensei, ó, um Reels de 15 a 45 segundos vai ser X reais. Um Stories, um combo de Stories, que na verdade são 2 ou 3 Stories, vai ser X reais. Foi assim que eu tava começando a precificar. E aí eu fui lá no Canva, peguei um modelo de Media Kit e coloquei naquele modelo as minhas informações. Então, as minhas fotos, as estatísticas do meu Instagram, então, as pessoas que me seguem, de onde elas são, quantas visualizações eu tenho nos stories, o engajamento dos meus reels, né? Eu tenho reels que tem 100 mil visualizações, tem reels que tem 500 mil visualizações, tem 1 milhão, então coloquei esse mix lá dentro também. Você coloca todas as informações. O próprio Instagram já te dá mais ou menos um resumo dessas informações. Então, você vai ali, faz print e coloca lá no Media Kit para adaptar. Depois tem um campo onde você coloca os valores e tinha um campo também onde você coloca as marcas que você já trabalhou. Naquele momento, eu não trabalhei com nenhuma marca. Então, eu não tinha marca para colocar. Então, eu deixei esse campo vazio e não enviava isso para as marcas. Aí, eu pensei o seguinte, bom, o que eu vou fazer? Em algum dos vídeos que eu tinha visto, as pessoas que mandavam mensagem para as marcas, elas que entravam em contato com as marcas. Então eu falei, eu vou fazer isso também. Vou começar a mandar mensagem para as marcas que eu acho que fazem sentido com o meu público. O meu trabalho com as redes sociais é com o público fitness, porque eu sou formada em educação física. Então eu olhei as marcas que eu gostaria de trabalhar, empresas que fariam sentido pra mim naquele momento. E mandei mensagem pra várias empresas de suplemento, de comidinhas fitness, de roupa fitness, várias mesmo. Eu fiz lá com o ChatGPT uma mensagenzinha, peguei meu Media Kit, mandei mensagem, mandei e-mail e aguardei pra ver se eu ia receber alguma resposta. Naquele momento, algumas responderam que não tinham interesse no momento, que o time de influenciadores já estava fechado, outras não me responderam, mas assim, eu fiquei tranquila porque eu já tinha dado o primeiro passo. Até que recebo um e-mail em inglês do quanto que eu cobrava para uma ação de um vídeo no Instagram e um vídeo no TikTok, que eram Reels. E era o mesmo vídeo, na verdade. Não eram nem vídeos diferentes, era o mesmo vídeo. Aí, ele falou assim, só que eu não posso te falar ainda qual que é a marca, porque primeiro a marca precisa aprovar o seu perfil.
Aí, primeiro de tudo, eu dei uma desconfiada, porque era um e-mail em inglês. Peguei, olhei o endereço do e-mail que eu tava recebendo, era de uma agência de marketing de Londres. E pesquisei muito sobre a agência, né, pra responder aquele e-mail, pra não ser assim, ah, vai que é um golpe, né? Primeira coisa que eu passo pela minha cabeça é que era um golpe. Aí eu fui, procurei lá o endereço da agência, olhei Instagram, olhei até no LinkedIn eu fui procurar o perfil da agência e parecia uma agência confiável. Aí eu fui, respondi, né, como que era. Eu peguei esse Media Kit que eu tinha criado, com preços que eu tinha criado, e mandei pra eles. E aí, basicamente, como o valor tava em real, eu só coloquei aquele mesmo valor em real em dólar. Então, por exemplo, tava lá, vamos supor, R$ 500 pelo vídeo do Rios. Então, eu vou cobrar US$ 500. Porque eu pensei, ah, sei lá, vai que isso aqui ainda tava muito estranho, né? Era o e-mail em inglês. Aí eu fui, mandei. Aí passou um tempo, o rapaz me manda um e-mail de resposta. Ah, Bianca, ficamos muito felizes e agora eu já posso te falar qual marca que é, porque o seu perfil foi aprovado. É a Adidas. Gente, na hora, meu coração, eu olhei para aquilo e não acreditei. Aí eu fiquei muito feliz, né? Falei, caraca, eu vou trabalhar, vou fazer a minha primeira publicidade pra Adidas. Olha que fantástico. Aí a gente começou a trocar muito e-mail, né? Eles mandam o briefing. O que é o briefing? É a ideia, o que ele quer que contenha, as regras e tal. Então ele me mandou um briefing. Aí eu ia abrindo o e-mail, olhando, tinha entendido que era um lançamento que a Adidas ia fazer. Eles iam me enviar o look completo, né? Então, top, blusa, short, meia, o tênis, que era o produto de lançamento, ia me enviar a mochila. Que eu recebesse o produto, eu já tinha que fazer o vídeo e mostrar pra eles, né? O vídeo tinha que ter ali aquela duração, tinha umas coisas específicas que eu tinha que falar. E também, eu tinha que mandar pra eles, assim, tudo prontinho. Tipo, como que seria o vídeo, a legenda que eu ia colocar, tudo isso tinha que estar lá. O produto chegou, né? Demorou um tempo pra chegar, mas aí chegou porque veio de fora do Brasil o produto. Aí eu lembro também que teve uma questão assim, que o produto parou aqui na alfândega. E aí eu tinha que pagar a taxa, porque quando eles enviaram, eles não colocaram pra eles pagarem a taxa, tipo, da alfândega. E eu que tive que pagar. Mas aí eu entrei em contato com eles por e-mail e falaram, Bianca, paga, porque assim que você receber o produto, a gente te reembolsa, né? Então eu paguei também essa taxa. E eu lembro que eu fiquei com muito receio ainda, porque, gente, até então, pra mim, apesar de parecer muito real, eu ainda tava muito com o pé atrás, porque eu pensei assim, não é possível. Então, assim, o tempo inteiro eu tava meio desconfiada e eu pesquisava muito sobre a empresa que tava entrando em contato comigo. Aí o produto chegou, era uma transportadora muito famosa, né, que fez o transporte assim, do produto. Eu paguei a taxa e falei: ah, se for golpe, no máximo o que vai acontecer? Eu vou pagar a taxa, mas vou ganhar o produto, porque o produto já tá aqui e é de uma empresa que não tem ligação nenhuma com eles. É uma empresa conhecida, a DHL. Então, eu vou pagar, vou ganhar o produto e ok, tá tudo bem. Aí o produto, eu paguei a taxa, o produto chegou. Aí eu fui, fiz ali a nota fiscal para eles, com o valor que eu já tinha cobrado, né, em dólar, como eu falei para vocês, mais o valor dessa taxa da alfândega. E aí, 30 dias após, gente, pra vocês terem ideia, né, o motivo também da minha preocupação, porque eu não recebi antes de fazer o serviço. Eu recebi depois que eu fiz o serviço, né? 30 dias depois que o dinheiro caiu. E aí caiu certinho. Caiu o dinheiro da ação, né, do vídeo, e também caiu o dinheiro ali que eu paguei pra alfândega. Caiu certinho. E foi minha primeira publicidade, foi um valor muito bom, porque foi um valor em dólar, né? Calculado em dólar. Caiu em real pra mim, mas foi calculado em dólar. E aí, uma coisa que eu tinha percebido, né? E aí eu fui percebendo também com o tempo, de acordo com as outras publicidades que eu fui fechando. Muitas empresas grandes, né, principalmente, elas contratam agências e essa agência é que entra em contato com você para fazer todo o intermédio ali entre a marca e o influenciador. Então, muitas vezes a marca, ela não tem contato com o influenciador diretamente, é a agência que faz o intermédio. Você não tem, às vezes, contato direto com a marca. Pelo menos comigo, eu tenho contato com algumas marcas, né, direto ali com a empresa, com a marca, mas alguns contratos que eu fechei foi com a agência de publicidade que fez o intermédio ali comigo e com a marca, tá? Esse caso específico era uma ação que tinha prazo, assim, era aquilo que a Adidas estava me pagando. Eu não tinha um contrato de longo prazo com eles, não, era uma ação específica que eu fui contratada. Depois disso, apareceu uma ação da Shopee, também foi um e-mail que eu recebi, e era uma ação bem específica, eles iam me pagar um valor para eu criar um conteúdo e divulgar alguma coisa da Shopee
naquele período. Então também foi um e-mail que eu recebi logo depois da Adidas e eu fui ficando muito feliz, porque apareceu a Adidas, apareceu a Shopee, que é uma marca muito grande, e aí as duas com um formato bem parecido. A Shopee, só que na época, não lidei com nenhuma agência, foi uma interna mesmo da Shopee, um e-mail que eu recebi, e aí eu fiz aquela ação muito pontual e acabou. Lembra que eu contei pra vocês que eu fiz um Media Kit, mandei mensagem pra várias marcas? A Growth tinha sido uma delas. E aí eu mandei e-mail pro saque da Growth, que foi o único e-mail de contato que eu consegui. Mandei mensagem no Instagram e no e-mail do saque. Aí o e-mail tinha me respondido que naquele momento o time de influenciadores estava encerrado e tal. E aí eu fiquei um pouco triste, porque eu queria muito trabalhar com a Growth, porque eu tava consumindo já o produto deles, só que e eu gostava do produto e eu também gostava do preço do produto. Então eu achava que pra minha audiência aquilo fazia muito sentido, que eu tinha que indicar eles, porque eu já tinha outras marcas de suplemento já tinham me mandado mensagem pra fazer parceria, mas assim, eu não gostava tanto do sabor do suplemento e eu achava o valor muito caro. Então, como eu já comprava o da Growth, eu queria indicar algo que eu comprava. E aí eu falei, beleza, vou aguardar então. Vou aguardar que um dia acho que a Growth vai entrar em contato comigo. Vou esperar, vou ter paciência. Porque depois que eu mandei o e-mail e recebi, e assim, não recebi a resposta negativa, uma outra empresa de suplemento entrou em contato, mas aí eu neguei. Porque eu realmente tinha muita esperança de trabalhar com a Growth. Um tempão depois que eu fiz essa ação pra Adidas e pra Shopee, como eu falei pra vocês, a agência entrou em contato perguntando se eu tinha interesse em trabalhar com a Growth. E era um contrato ali de 3 meses. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caraca, eu queria muito fazer um trabalho com a Growth, eu esperei o momento certo e ele chegou. E aí eu aceitei fazer esse trabalho, e aí já tem quase um ano que eu faço trabalho para a Growth. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre como que são, de modo geral, os contratos, porque eu não posso falar abertamente como são cada um, porque está no contrato, mas eu quero que vocês tenham uma noção de como que é mais ou menos. E essa mesma agência de marketing, ela entrou em contato comigo de novo depois, perguntando se eu tinha interesse em fazer uma ação para Insider. Não era uma ação de muito longo prazo, mas era uma ação com tempo específico, que era também muito interessante. Normalmente, essas agências, quando mandam mensagem, elas já te apresentam um escopo de trabalho. Então, você vai precisar postar tantos reels, tantos stories por semana, mostrando tal produto. Então, normalmente, eles já te apresentam o escopo, apresentam o valor também que você vai ganhar naquela ação e perguntam se faz sentido pra você. Aí você aceita ou não. Naquele momento, eu tava aceitando tudo, porque assim, eu queria ter experiência, eu queria aprender a trabalhar com essa publicidade e agora ganhando dinheiro. Depois disso, eu voltei de novo a mandar mensagem pra várias empresas, aí eu mandei pra empresas que eu gostava, eu sempre mando pra empresas que eu gosto, e até coisa de cabelo eu mandei, porque eu comecei a finalizar mais o meu cabelo é cacheado. Então, muitas não responderam, né, de novo. Outras responderam falando que não tinha interesse. E outras responderam falando o que eles podiam oferecer naquele momento, que na maioria delas eram permuta. Mas como pra mim também não fazia sentido mais a permuta, não ganhar, tipo assim, nenhum dinheiro com isso, aí também naquele momento eu não quis. Então, nesse meio tempo, eu percebi que as marcas, elas aparecem pra você trabalhar de duas formas. A primeira, ou a marca de fato te nota de alguma forma, alguém da equipe te nota e o seu perfil, ele parece interessante pra marca, ou você vai atrás da marca e mostra interesse. Eu fui atrás de várias e algumas também apareceram pra mim. Muitas você às vezes não consegue contato, né, direto, e outras você consegue o contato, mas às vezes acaba não sendo interessante ali o que a empresa pode proporcionar. Quais são os critérios que normalmente eu coloquei, né, desde que eu comecei pra poder trabalhar com alguma marca? É que eu precisava confiar naquele produto ou naquela marca, que eu acreditasse de fato naquele produto ou naquela marca. Porque, gente, conquistar uma audiência, conquistar seguidores, demora muito tempo. Conquistar a confiança das pessoas demora muito tempo. Pra perder a confiança, assim, 2 segundos. Então, assim, eu tinha algumas coisas, tais ofertas eu não vou aceitar, tais coisas eu não vou divulgar nas minhas redes sociais, porque eu não acredito, porque eu acho que é enganação, ou porque não faz sentido também pro meu público, ou porque eu não consumo aquilo, então não vai parecer uma coisa real. Então, assim,
Por enquanto, esses são os critérios. Tem coisas que eu acho que eu nunca vou abrir mão. Por exemplo, eu não vou divulgar aí tigrinho, essas coisas de aposta, porque eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que realmente é uma forma muito ruim de você ganhar dinheiro. Eu quero, de fato, divulgar coisas que eu gosto, que eu acredito, ou trabalhar com grandes marcas, que não necessariamente tem uma ligação muito direta com o meu produto, mas que, às vezes, aquilo faz sentido na minha rotina, porque eu acredito na marca, ou que me associar à marca também pode ser interessante pra mim, sabe? Então, assim, são os critérios que eu coloco quando eu vou ou procurar uma marca ou aceitar ali o trabalho daquelas que me procuram, sabe? Quando eu recebo uma proposta, eu recebo propostas de marcas que eu ainda não conhecia. Então, antes de aceitar a proposta, o que eu faço? Eu pesquiso muito sobre a marca. Eu olho o Reclame Aqui, eu pesquiso no Google, eu olho as próprias redes sociais daquela marca, vejo como são os comentários, se tem comentário bloqueado. Tudo isso eu olho. Por quê? Tem que ver se a pessoa às vezes vai comprar o produto, se ela vai receber. Tem coisa que não dá pra abrir. Então, eu queria muito poder falar pra você assim, eu ganhei tanto na ação que eu fiz com a Adidas. Ganhei tanto na ação que eu fiz com a Shopee. Mas por coisas de contrato, a gente não pode abrir muito isso. Então, eu entendo quando as pessoas às vezes não falam sobre valores. Mas eu quero deixar pra vocês alguma noção de valores, eu quero deixar pra vocês alguma noção de formato de trabalho, de formato de contrato, pra vocês entenderem um pouquinho por trás. De novo, não que o valor que eu vou falar pra vocês seja o justo, né? Até hoje, tem coisa que eu acho que às vezes eu cobro barato ainda. Mas, por outro lado, eu comecei a fazer as parcerias tem pouquíssimo tempo. O meu público também, ele precisa começar a acostumar com essas indicações, né? Às vezes vai demorar um pouco mais para a marca ter resultado comigo. E às vezes também eu gosto de pegar alguns trabalhos, mesmo achando que eu poderia ganhar um pouco mais com ele, porque eu quero mostrar para a marca que faz sentido. Eu quero mostrar para a marca que eu consigo trazer resultado para ela. Então eu tenho que ter paciência também para entender e dali depois de um tempo mostrando o resultado, mostrando o retorno, aí a gente consegue ganhar um pouquinho mais, cobrar um pouquinho mais. Mas basicamente, em contato com você, você recebe o formato ali de divulgação muito específico. Às vezes é só postar um Reels e um TikTok, às vezes é um Reels com um combo de stories, como eu falei pra vocês. Então a marca ela já te entrega muitas vezes aquilo que ela quer. O mais comum que tem sido pra mim, é postar uma vez na semana um combo de stories, aí varia entre 2 e 3 stories falando sobre aquele produto. Ou então, a marca ela também te pede para postar stories e uma vez na semana você postar um Reels. Com algumas marcas, o que eu fechei foi um Reels e um combo de stories. Tinha que postar às vezes por 1 ou 2 meses. Teve uma marca que me chamou apenas para postar Reels e um TikTok. Uma marca que eu fiz um contrato de 3 meses e se desse certo a gente ia renovando a cada 3 meses. E aí para essa marca tinha que postar 2 vezes na semana combo de stories, que às vezes eram 2 ou 3 stories. Então, ao longo desses 3 meses, 2 vezes na semana eu tinha que postar para essa marca. Teve uma outra marca que era só uma vez na semana que eu tinha que postar o combo de stories. E algumas marcas, o que elas fazem? Elas te enviam o produto, elas te pagam também um valor por mês e também te pagam uma comissão em cima daqueles produtos que você vendeu com o seu cupom de desconto. Então, por exemplo, ela me mandou lá X reais em produtos, no meu caso variou entre 300 reais de produto, 500 reais de produto, 1.000 reais de produto. Elas te mandam a comissão, caso você venda aquele produto, a comissão variou entre 5%, entre 10%, entre 15%. E elas te mandam um valor fixo por mês durante aquele período de contrato, que variou entre 500 reais, 600 reais, 800 reais. Então, eu ainda não consegui fechar nesse formato, né, de trabalho fixo, mais do que isso. Teve marca que não te pagou o valor fixo, ela só te manda o produto, então você ganha ali um valor de produto, né, vamos supor, 1.000 reais de produto, e ela te manda uma comissão em cima daqueles produtos, ela não te paga o valor fixo. Então, já variei entre esses formatos todos. Essas marcas que procuram, como eu falei pra vocês, muitas vezes ela já vem pra você com esse formato. Quando eu vou atrás da marca, normalmente eu peço comissão, valor por mês e valor em produto. Então, quando vou atrás da marca, normalmente eu faço esse pedido. Se a marca responde, a gente pode negociar. Às vezes diminuir um pouquinho a comissão,
ou diminuir um pouquinho o valor fixo, ou diminuir ali o valor em produto. Mas eu ainda não consegui fechar, de fato, bons trabalhos quando eu vou atrás da marca. Normalmente, quando eles vêm até mim, fica muito mais fácil para negociar. É muito mais fácil para você conseguir fechar o trabalho quando eles te procuram. Quando eu aceitei, por exemplo, a marca que me paga só a comissão e me manda o produto, por que às vezes eu aceito nesse formato? Porque eu confio naquela marca, porque eu acho que aquela marca vai vender bem e porque eu também acho que aquela marca pode ser interessante para minha imagem também, para minha audiência, para eu ganhar referência e porque ela pode abrir portas para outras empresas que queiram me procurar. Então, por exemplo, hoje no meu Media Kit, se eu apresentar para vocês, eu tenho ali trabalho com grandes marcas, trabalho com marcas menores. Às vezes, também aceitar certos trabalhos pode ser que ele me abra portas no futuro. Às vezes eu não vou ganhar tão bem com ele, mas ele pode me abrir portas. Então, também eu penso dessa forma. Hoje, eu vejo que tem muitas influenciadoras, né, muitas criadoras de conteúdo que fecham publicidade, às vezes elas têm uma assessoria, né, que vão atrás dessas marcas e são pessoas que já estão habituadas a trabalhar com isso, conseguem conectar as marcas aos influenciadores. Existe também um aplicativo, eu vou deixar o nome dele aqui para vocês, que é um aplicativo onde você integra ali seu Instagram, seu TikTok, seu canal no YouTube, e direto aparecem ações para algumas marcas. E aí já aparece a ação específica. Ó, você precisa postar um stories e essa marca, e são grandes marcas que às vezes estão nesses aplicativos, elas vão te pagar 400, 500 reais por essa ação. Aqui, quando eu me integrei a ele, nenhuma marca me procurou, tipo, aceitou o meu perfil, porque o meu perfil é muito específico, é um perfil fitness. A minha irmã, por exemplo, que tem 25 mil seguidores no Instagram dela, ela já posta muito sobre beleza e tal. Ela conseguiu fechar várias ações nesse aplicativo, porque como o dela é mais de moda e beleza, então muita empresa de shampoo, de skincare e tal, conseguiu fechar ações com elas. Eles tiveram muito interesse no perfil dela. Eu não consegui fechar nesse aplicativo, mas ele existe. Existem já algumas agências que estão fazendo trabalho de conexão entre marcas e influenciadores, mas eu não sou agenciada hoje por nenhuma delas. Eu faço esse trabalho, por enquanto, sozinha, essa assessoria sozinha. Eu diretamente converso com a marca, eu combino com a marca, eu negocio com eles. Procuram com o escopo fechado, às vezes eu olho para aquilo e falo assim, olha, hoje, por exemplo, não faz sentido eu fechar uma parceria que o valor fixo é menos que 500 reais, né? Eu acho que, com base no que eu já trabalhei, aceitar isso não seria bom, porque eu já trabalhei com marcas pequenas, inclusive, que me pagaram esse valor de 500 reais. Então, não faz sentido eu aceitar menos que isso. Então, quando eu vou negociar, pelo menos já tem um ponto de partida. Ah, Bianca, talvez com o tamanho do seu Instagram ou das suas redes sociais você ainda esteja cobrando pouco. Talvez sim, como eu falei pra vocês. Mas por quê? Eu tô começando agora, tô começando a entender como funciona esse caminho. Muita gente também tá surgindo, né? Então, eu tenho aquela preocupação de conseguir entregar um retorno para a marca. E outra coisa que eu observo é que, no meu caso, às vezes demora ali 1, 2 meses para as pessoas, de fato, perceberem que eu uso aquele produto e que podem confiar naquilo que eu estou indicando. Então, teve marcas que eu trabalhei que demorou ali 1, 2 meses para a marca ter retorno, para fazer uma venda, aquela primeira venda. E depois também que as pessoas já estão confiando em você, aí elas já compram com bem mais facilidade. Então, hoje, assim, são coisas que eu não negocio. Eu preciso acreditar na marca, eu preciso confiar na marca, eu preciso gostar do produto, porque é a minha audiência, é a minha credibilidade também que está em jogo. Eu não posso divulgar qualquer coisa, porque, como eu falei para vocês, para você acabar com a sua confiança, é assim, ó, é 1 segundo, sabe? Então, você tem que ter muito esse cuidado quando você vai fechar trabalhos com outras empresas. Eu acho que a gente vai ganhando maturidade conforme também a gente vai trabalhando, conforme a gente vai tendo experiência, a gente vai ajustando a algumas marcas que fazem sentido. Hoje, por exemplo, eu já deixei de trabalhar com algumas marcas, porque ao longo do tempo eu fui vendo que financeiramente aquilo não valia a pena. Às vezes eu poderia colocar energia mais em alguma outra marca ou em alguma outra coisa que me ajudaria a ter mais dinheiro, por exemplo. Então, ao longo do tempo, eu fui me ajustando e deixando de fazer trabalho com algumas marcas, procurando outras, negociando. Aos poucos você vai vendo o que faz sentido para você. Às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas, ou de ganhar um pouquinho mais naquele momento, ou de ter uma comissão menor, ou de, enfim, cada marca que você trabalha, cada trabalho que você faz, você acaba aprendendo
E eu gosto muito desse período, né, mais longo, eu gosto muito de fechar os trabalhos de pelo menos 3 meses, porque eu aprendo muito. Eu entendo o que faz sentido continuar ou não. Eu espero que você, do outro lado, tenha entendido um pouquinho sobre como funciona. Se você tiver dúvida de como começar, primeiro de tudo, faça um Media Kit. Vai lá no Canva, procura um modelo de Media Kit, adapta aquele Media Kit para você. Depois vai lá no ChatGPT, coloca ali como que você pode cobrar, fala pra ele quantas visualizações você tem. Se você ainda tem um Instagram pequenininho, tá querendo começar, não sabe como começar, procura marcas na sua cidade, faz permuta por divulgação primeiro, você troca o produto com a marca, então você divulga aquela marca. Você também pode começar divulgando coisas que você já usa no dia a dia, sem necessariamente pensar em vender alguma coisa. Porque quando você começa a fazer esse trabalho, começa a falar, você também vai aprendendo como falar, como divulgar. Se você nota que as pessoas estão te perguntando, onde você comprou essa blusa, por exemplo, que você recomendou? Eu comprei na Shein. Então toma aqui meu link, compra pelo meu link. Então assim, você vai começando a divulgar as coisinhas que você já usa mesmo, e isso vai virando um processo natural. Aí você começa a tentar fazer parceria com permuta em pessoas na sua cidade, daqui a pouco aquilo traz retorno para a marca, traz retorno para você já começa a poder cobrar um pouquinho que seja, e as coisas vão se desenvolvendo. Mas eu acho que já dá para você ter uma noção de como que funciona mais ou menos, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e até o próximo!